Boa noite na paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso especial de Páscoa nessa noite. Eu quero te fazer um convite. Vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Vamos conhecer todos os detalhes desse dia tão especial que mudou a história da minha vida e da sua vida. Vamos ouvir, vamos declarar, vamos glorificar, mas vamos nos emocionar também muitas vezes, porque toda a obra e sacrifício do Senhor Jesus foi verdadeiramente um marco na vida e na história de cada um. Seja muito bem-vindo a participar conosco. Aumente o som e vamos adorar aquele que vive. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão Vamos declarar isso essa noite, cante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo nem merecê-lo. Assim se entregou, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Vamos cantar isso mais forte, declare. Traz luz para as sombras, Ele derruba muralhas, destrói as mentiras.
agora. Aplauda o Senhor Jesus aí na sua casa, querido. Aleluia. Existiu um tempo na Bíblia Sagrada onde o povo a quem Deus amava estava preso em cativeiro, numa terra idólatra, distante, onde ele não tinha liberdade nem expectativa para adorar ao Deus vivo. Durante muitos anos, foi levado como um povo servil, de prestação de serviço. Mas, reunidos, eles clamavam ao Deus de Israel. Eles clamavam ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles clamavam para que o céu os ouvisse e intercedessem a favor deles, para que eles pudessem ser retirados daquele lugar e todo aquele peso da libertação pudesse vir e eles serem salvos. Até que, num determinado momento muito especial, Deus organiza as coisas, ouve a oração dos seus filhos. Levanta um homem sobre a terra para ser o grande libertador de Israel. Esse homem, chamado Moisés, começa a trabalhar junto com o próprio Deus, debaixo de sinais, de operação de maravilhas, para alertar ao líder daquela terra que ninguém pode segurar o povo do Senhor. Ninguém pode prender aquele que tem em seu coração o desejo da verdadeira adoração. E foi desse jeito, debaixo de sinais, de autoridade, de poder, que Deus ordenou a Moisés que numa data específica reunissem as famílias dos hebreus, matassem um cordeiro inteiro de 1 ano, retirassem o seu sangue e passassem esse sangue sobre os umbrais da porta. Esse sangue livraria os hebreus do anjo da morte. Aquela ceia com o cordeiro ia ser instituída como a Páscoa do Senhor. Deus disse para aquelas famílias que eles se preparassem, comessem daquela ceia e se preparassem para a saída do Egito. Era o início da grande libertação. Era o início do tempo onde Deus cuidaria do seu povo e os levaria para a terra da promessa. A Bíblia vai dizer para nós que eles passam por essa ceia poderosa, juntos em família. Até que então, Deus ordena que tinha chegado a hora deles saírem. Eles começam então a seguir o cortejo, milhares e milhares de pessoas, juntas em direção à verdadeira libertação, juntas em direção a um trajeto novo que o céu desenharia para eles. Diante da multidão, Moisés, e aí a Bíblia vai dizer que eles chegam num determinado ponto, onde os coloca entre os carros, os cavalos, os cavaleiros de Faraó e o mar vermelho fechado. Em um sopro poderoso que veio do céu, as águas se levantam e talham. Toda a nação de hebreus segue adiante em seu cortejo por dentro do mar vermelho. Quando chegam todos do outro lado da margem, Deus então ordena que aquelas montanhas de água desabem sobre os carros, os cavalos e o Faraó.
A Bíblia vai dizer para nós que todo olho viu aquelas águas desabando sobre os inimigos de Israel. O povo celebra, festeja, é chegado o tempo da libertação. Nós não somos mais escravos, não existe mais comando sobre nós e nossas vidas. Agora o Deus de Israel está à nossa frente e uma grande promessa vem sobre nós. Um novo tempo, um tempo de conquistas, um tempo de renovo. Nós vamos chegar ao lugar tão sonhado do coração de Deus para Israel. Tudo vai começar com uma grande e poderosa força do Senhor sobre o povo de Israel e sobre todas aquelas famílias. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Te adoramos, Senhor.
Boa noite, Shalom, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Quero convidar vocês essa noite para abrir na Santa Palavra, no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 6. Gênesis 22, a partir do versículo 6. Amém? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram a um lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, foi a Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto a um lugar do seu filho. Amém? Hoje é um culto especial, celebração de Páscoa, e essa palavra, ela inicia no versículo 22, que fala que Deus coloca à prova a Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. E Deus ordena que ele pegue seu filho Isaque, seu único filho. A palavra vai nos dizer que ele menciona que você tanto ama. Vá até as terras de Moriá. Eu escolherei uma montanha no qual você vai fazer o holocausto. Vai entregar o seu filho a mim. E assim Abraão fez. A palavra vai nos dizer anteriormente que logo de manhã, bem cedo, na madrugada, ele pega o seu filho Isaque, ele pega 2 moços, 2 trabalhadores, pega o jumento, corta a lenha e vai a caminho da onde Deus ordenou. Lá ele olha para o alto, ele avista o lugar que Deus ali escolheu para ser feito o sacrifício. Assim ele fez, pegou Isaque, e o versículo 5 me atentou muito, porque ele diz a esses 2 moços que ele escolheu para estar junto, e fala: estou indo, fique aí com o jumento, que eu vou adorar e volto a estar com vocês. O que nós podemos entender para iniciar essa palavra? Abraão sabia no Deus que ele servia, ele sabia quem era esse Deus. Em Gênesis 17 diz que Deus o escolheu para ser pai de multidões, e no Gênesis 18 diz que Deus falou a Abraão que ele teria um filho. E olha o que eu vou começar a dizer para você nessa noite. Quando Deus te promete uma posteridade, quando Deus te dá uma posteridade, jamais ele vai acabar com ela. Amém? E assim Abraão o obedeceu. E aí, continuando a palavra, ele leva o filho no meio do caminho. Isaque olha e fala: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? E Abraão, mais uma vez, nos dá uma mensagem de fé e fala: Deus proverá. Abraão
em primeiro lugar, obedeceu, ouviu, ele se apresentava a Deus: eis-me aqui. Abraão, após, confiou e depois ele sacrificou. Se você ver nos demais versículos, ele menciona, ele prepara o holocausto, ele coloca Isaac e Deus muda todo esse quadro. Então, o que eu quero dizer para vocês, para iniciar nessa noite? Muitas vezes, para selar uma bênção, é necessário um grande sacrifício. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele confiou no Senhor. E quando nós estamos falando de Isaac, nós estamos falando de algo que muitas vezes nós não queremos abrir mão, algo que nós guardamos para nós, algo que nós não queremos sacrificar. Mas foi ao contrário do que Abraão fez. E se nós trouxermos para a analogia de Jesus, olha o que Jesus fez: deu o seu único filho, primogênito, em sacrifício pela minha vida, pela sua vida. Ele nos entregou as primícias. Jesus é as nossas primícias. Ele escolheu o melhor. E eu separei esse texto para essa noite tão linda de celebração de Páscoa, aonde nós vamos comemorar a libertação do povo de Deus do Egito, aonde nós vamos comemorar a ressurreição de Cristo, para que a gente venha nessa noite perguntar para o Senhor: o que eu tenho que sacrificar? O que falta, Senhor, para eu me dar o meu melhor para Ti? Veja com calma, porque Deus, Ele sabe do cordeiro que você precisa. E hoje, nesses dias que nós temos vivido, dias de difíceis, meditação, e quando iniciou o louvor, um dos louvores que foi tocado dizia que nós não somos escravos do medo, porque somos filhos de Deus. Por que temer se você vai dizimar, ofertar, se vai faltar dentro do teu lar? Não vai. Sacrifique, dê o seu melhor para Deus, porque Ele garante que Ele vai prover. Hoje nós temos que ser como Abraão, olhar para o que é impossível aos nossos olhos e dizer: Senhor, Tu vai prover, Tu vai fazer. E eu quero deixar para vocês essa mensagem nessa noite, e quero explicar para vocês o que é o significado de sacrificar. É o ato de desfazer de algo na sua vida, seja ele material ou não, para chamar a atenção de Deus. É o ato de oferecer. Olha o que Jesus fez por nós, olha essa primícia. Ele entregou o seu próprio filho. E que você venha nessa noite, a conta da igreja vai estar aqui debaixo. Você pode fazer pelo aplicativo, você pode depositar na conta. Sacrifique, dê o seu melhor para Deus. Não tema, não vai te faltar nada. E eu quero deixar para vocês, finalizando, a palavra de Deuteronômio 28 como um edito poderoso para a minha vida, para a sua vida, que diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Guarda isso no seu coração. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Eu tenho falado muito isso com todos os discípulos de célula. Não tema. Olha o que Abraão deixou para a gente. Abraão levou Isaac para o sacrifício, mas ele confiava, ele sabia que Deus ia prover. O próprio Deus levou o seu filho. Que venhamos nessa noite, mais uma vez eu faço, dar o seu melhor para o Senhor. Veja mais uma vez a conta da igreja, vai estar aí, pague pelo aplicativo. Não deixe de obedecer. A obediência gera bênção. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Eu quero levantar uma oração nessa noite e pedir ao Senhor que
que venha receber os nossos sacrifícios. Senhor, em nome de Jesus, a palavra foi dita, Tu falastes aos nossos corações, e eu quero, meu Deus, Te apresentar os sacrifícios dessa noite. Quero Te apresentar todos os dízimos que serão feitos na Sua casa. Quero Te apresentar, Senhor, todas as primícias, Pai, todas as ofertas. Senhor, o Teu povo está dando o seu melhor. E eu quero Te pedir nessa noite, abre as janelas do céu, sopra vento de prosperidade, Pai. Que praga nenhuma venha chegar à nossa tenda, porque Tu fala na Tua palavra, que Tu dá ordem aos anjos ao nosso favor. Senhor, em nome de Jesus, que não venha o medo, mas que venha a certeza, Pai, de que o Senhor vai prover. Meu Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, cada um que está no seu lar, ouvindo esse culto, Senhor, e obedecendo, sacrificando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Alguns anos depois, Deus observa a terra e o seu povo e percebe que mais uma vez o seu povo anda cativo, escravizado. Agora, diferente dos outros tempos, não mais preso a lugares. Eles não são mais escravos no Egito, eles não são mais escravos na Babilônia. Agora a escravidão que toma posse e conta do povo de Deus é uma escravidão interna. É uma escravidão que toma conta das suas mentes, das suas almas, onde a religião está à frente da verdade e da intimidade com o próprio Deus. Deus então entende que é chegado a hora. É chegado a hora de um grande e poderoso libertador vir sobre a terra. Diferente da primeira vez, onde Deus escolhe um homem comum e dá a eles atributo e autoridade para vencer o faraó. Agora, Ele faz descer do céu o seu próprio filho, um homem que vai passar pela terra alguns anos para ensinar ao povo de Deus e a todos aqueles que tiverem com ele experiência e intimidade a viverem a verdadeira libertação. Jesus então chega à terra e, destituído de toda a sua glória, começa a sua jornada de culto, de adoração a Deus, mas também no seu papel principal de grande libertador. Ele começa o seu trabalho de libertação e ele começa libertando as pessoas debaixo da doutrina religiosa, quando num sábado ele ensina ao povo de Israel que mais do que obedecer à lei é ter uma experiência gloriosa e poderosa com o nome do Senhor. Ele liberta os homens das cegueiras, não só espirituais, mas físicas. Ele liberta homens da surdez, das suas paralisias, por muitas vezes que os impediam de serem homens comuns, de viverem suas experiências, de terem suas famílias. Ele fez isso com aquele jovem que desceu do telhado, deu a ele uma nova chance de recomeçar, assim como ele fez com aquele homem à beira do tanque de Betesda. A Bíblia vai contar para nós grandes e importantes histórias de libertação. Jesus libertou homens que estavam debaixo do jugo do demônio, expulsando deles e dando a eles a experiência de viver uma vida sem pressão, sem cativeiros. Jesus trabalha debaixo de libertação quando ele ensina uma mulher que toda a história da vida dela é uma mentira. E ela vive essa vida pautada nessa mentira, até que ela encontra o libertador, onde ele estava, à beira do poço. E ele olha dentro dos olhos daquela mulher e diz para ela: ah, se você soubesse quem é esse que te fala, e se você decidisse beber da água que eu te der. Ele ali liberta aquela mulher. Jesus libertou homens por toda a terra, não só libertações de cativeiros, mas as suas estruturas, dos seus interiores, dos seus achismos. Por muitas vezes Jesus trouxe libertação sobre uma vida religiosa, praticante, mas totalmente ausente da presença de Deus. Jesus foi o tempo todo
nos teus anos, 3 anos de ministério, o grande libertador. Ele curou, ele expulsou demônios, ele operou sinais, ele teve compaixão e misericórdia. Mas chegou um determinado momento da história de Jesus que ele entendeu que não bastava ele ser apenas o libertador, ele precisaria também ser o Cordeiro da Páscoa.
semana de vida da história de Jesus. Jesus chega a Jerusalém depois de uma subida triunfal pelo Monte das Oliveiras. Ele adentra a cidade de Jerusalém pela última vez. E dentro daquela semana, ele começa a preparar tudo o que era necessário para estabelecer e a celebrar a festa da Páscoa. Então ele chama seus discípulos e pede a seus discípulos que encontrem um lugar adequado. A Bíblia chama esse lugar de cenáculo, o segundo andar de uma casa. Eles preparam a ceia da Páscoa. E Jesus então se assenta à mesa, junto com seus discípulos. Sobre a mesa, a ceia pascual, o cordeiro assado, ervas amargas, frutas e vinho. Jesus então começa a explicar para aqueles discípulos que agora era chegada a hora, não mais dele ser visto como o grande e poderoso libertador, mas como o cordeiro. Assim como no Egito, o cordeiro foi sacrificado e o sangue que desceu daquele cordeiro serviu para livrar o povo da morte e trazer a eles um caminho da libertação. Era chegada a hora de Jesus viver essa experiência. Então, com uma bacia, com água e com a toalha, ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando a eles a prática do serviço, de se colocar num lugar, de fazer e de cumprir a vontade do Pai sobre a terra, mas também explicando para eles que nós, todos nós, somos ovelhas do Senhor, mas só uma teve autoridade e teria a autoridade para morrer em sacrifício, para perdão definitivo de pecados. Quando ele se abstém e não permite que os discípulos lavem os seus pés, ele estava dizendo: eu sou o cordeiro que vai dar a vida por vocês, o único cordeiro que pode se sacrificar pela vida de outros. Ele então convida os seus discípulos para ceiar. Eles jantam, participam da ceia da Páscoa, até que num determinado momento muito importante dessa ceia, Jesus pega do pão, o pão que estava escondido, o pão que estava debaixo de um pano especial. Não fazia parte dos pães que estavam sobre a mesa. Era um pão que hoje nós conhecemos o termo, estava guardado no aficomã. Também é chamado de pão escondido ou pão não revelado. Era um pão específico que trazia uma mensagem poderosa. Ali era a representação do Messias. Ele então pega desse pão, levanta esse pão aos céus, consagra esse pão de uma forma única e especial, parte o pão e diz aos seus discípulos: este é o meu corpo que foi dado por vós. Comei, para que vocês possam fazer parte de mim e de tudo aquilo que eu vou ministrar sobre vós. Em seguida, Jesus distribui esse pão e compartilha esse pão aos discípulos. Depois, ele pega um cálice especial e separado, também conhecido como cálice do Elias ou de Eliahu, o cálice que era colocado na mesa pascual para representar a pessoa e a figura do Messias. Ninguém bebia desse cálice. Então, sobre esse cálice, Jesus pega e levanta os céus, consagra esse sangue, esse vinho e diz: este é o sangue da nova aliança, o sangue que eu vou dar a vocês. Bebei dele para que façam parte comigo dessa nova comunhão. E nesse momento eu quero convidar a você a participar dessa ceia. Hoje é claro para você porque nós fazemos esse ritual de ceia todos os meses. É necessário comermos do pão, é necessário bebermos do vinho, é necessário declararmos a nossa aliança com o corpo e com o sangue. Eu quero fazer isso com você nessa noite. Eu quero consagrar esses elementos que você tem aí na sua casa. Pegue agora o seu pão, pegue agora o cálice com o suco de uva e vamos consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, esse é o teu corpo,
o corpo que foi ferido, moído naquela cruz, para nos erguer, nos levantar, restaurar a história da nossa vida, mudar tudo em nós. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, toda pessoa que comer do teu corpo dessa noite, receba força, autoridade e poder para vencer as dificuldades, os dias maus, a tribulação, Senhor, porque há poder nesse corpo, um corpo que sofreu, mas que venceu, para derramar sobre nós autoridade e poder. Por isso, meu Pai, eu consagro esse pão a Ti nessa noite. É corpo de Jesus. Opera sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Comei do corpo. Pegue o seu cálice, por favor. Senhor meu Deus, eu te consagro a Ti nessa noite esse vinho e declaro, Senhor, é sangue de Jesus, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue que trouxe remissão de pecado, a cura das enfermidades. Por isso, Deus, em nome de Jesus, todo aquele que beber do Teu sangue seja curado agora, do alto da cabeça à planta dos pés, que nenhum tipo de enfermidade prevaleça, porque há poder no sangue de Jesus. Deus, lava as nossas vestes, purifica as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Deus, que esse sangue poderoso venha restituir o compromisso da aliança no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Bebei do sangue. Aleluia. É lógico que depois desse momento tão especial da celebração da primeira ceia, a ceia pelo qual nós repetimos todos os meses juntos, os discípulos ficaram espantados, não com a mensagem, porque eles já sabiam que Jesus era o Messias. Eles ficaram espantados de saber que mais uma vez Ele estava se revelando a eles de uma forma especial e diferente. Agora eles entendiam que tudo que estava por vir estava debaixo do propósito do Pai. Depois que eles ceiaram, eles cantam um hino. E Jesus e os seus discípulos seguem juntos para o Getsêmani. Eles descem em direção àquele jardim. Getsêmani significa lugar da prensa, lugar onde se fazia o azeite, se prensava as azeitonas para a fabricação do azeite. Eles se reúnem naquele lugar. Jesus pede aos seus amigos, Pedro, Tiago e João, que velem pela vida dele, que orem por ele. Ele se destaca desses discípulos e se encontra em oração diante de uma pedra, começa a orar. Mas ali a pressão já era grande. Ele sabia exatamente o que estava por vir, a sua responsabilidade, o seu compromisso como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu coração está disparado, seu corpo começa a transpirar gotas de sangue. Ele por 3 vezes volta e encontra os seus amigos dormindo. Ele fica triste, chama eles a atenção, porque não conseguiram velar com ele 1 hora sequer. E ele diz, agora não tem mais tempo, eis que o traidor se aproxima. E eles olham e na entrada do jardim vem Judas, cercado de soldados. Judas se aproxima de Jesus e com um beijo o entrega. Jesus ali é levado do jardim, preso, direto para a casa de Caifás. Ele fica amarrado pelas mãos, preso durante todas as horas da madrugada, até o iniciozinho do dia. Ali eles recolhem Jesus e o leva diante de Pilatos. Jesus, diante da autoridade local, é julgado como alguém que ninguém sabia o real motivo, mas eles determinam que ele fosse chicoteado, que ele sofresse flagelos. Eles começam então um tempo de tortura sobre a vida de Jesus. Pedaços, estilhaços de ferro rompem as suas costas. Eles começam a chicotear Jesus.
Seu corpo começa a se esvair em sangue. A dor é imensa, mas como uma ovelha muda, ele fica calado, porque ele sabe que é necessário que o seu corpo sinta todas essas dores, para que eu e você não venhamos a sentir. Ele é levado diante de novo a Pilatos. E por conta da celebração da Páscoa, era costume se soltar um preso para essa celebração. E eles então de um lado colocam Jesus, de outro eles trazem um ladrão, um mercenário chamado Barrabás. E então eles dizem: então, quem vocês querem que seja solto diante dessa festa? E o povo começa a gritar: Barrabás. E Jesus, observando o rosto daquelas pessoas, entendia que eles o tinham frustrado. Ele os frustrou porque não era o rei que eles esperavam. Ele não era a autoridade que iria acabar com o governo romano. Ele estava apenas cumprindo o propósito do Pai. Mas não era isso que eles queriam. Eles então gritam: solta Barrabás. O prefixo bar significa filho e Abba significa pai. Então a tradução do nome daquele homem significa filho do pai. Filho de um pai terreno, filho de um pai terrestre. Mais uma vez, o mundo escolhe o filho dessa terra, ao invés de escolher o filho do pai celeste, o pai eterno. Jesus é levado então à crucificação. Dão a eles um pedaço de tronco e faz com que ele carregue aquele tronco por toda a via dolorosa. Em todo o seu caminho, em todo o seu segmento, ali Jesus não estava carregando um tronco de madeira, estava sobre os seus ombros os meus pecados, os seus pecados. Estava sobre os ombros de Jesus as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Tudo aquilo que fazemos contrário à vontade e o segredo do coração de Deus, era o peso que estava sobre os seus ombros. No determinado momento da travessia, um homem se aproxima e é colocado para ajudar Jesus, um sirineu. E ele ali com as suas vestes brancas, porque estava indo em direção ao templo para cultuar ao Senhor, era Páscoa. Ele agora tem as suas vestes respingadas do sangue escarlate. O primeiro homem na terra a ser banhado pelo sangue de Jesus. Na cabeça daquele sirineu, ele precisava estar no templo para ser purificado. Mas aquele encontro não casual fez dele experimentar da verdadeira libertação pelo sangue do Cordeiro. No caminho da via dolorosa até a chegada do Gólgota, não foi fácil atravessar aquela rua. Pessoas olhando, ridicularizando, não se preocupando com a pessoa de quem era Jesus. Ele chega ao Gólgota, o lugar da caveira, e ali então é feito todo o processo da crucificação. Os pregos grandes, os cravos, são colocados sobre os seus pés e sobre as suas mãos. E no meio de duas outras cruzes e de dois outros homens que estavam sentenciados e sendo crucificados, ali Jesus segue os seus últimos minutos, o seu último fôlego de vida. Enquanto ele observa homens rindo e debochando, pedindo para que ele clame a ajuda do Deus que ele serve, para tirá-lo e resgatá-lo daquela cruz, ele olha aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz para nós que com suspiro ele fecha seus olhos e a sua vida vai embora. Ali, naquele momento, o Cordeiro, não mais o humano, o animal, mas agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpre o seu papel. Na primeira fase, como um grande e poderoso libertador. Na segunda, como Cordeiro. O Cordeiro que debaixo do sacrifício derrama o seu sangue e livra o homem da morte. Não da morte física, mas da morte espiritual. Ele nos faz um caminho de volta ao Pai, eterno e seguro. A Bíblia vai dizer para nós em todo o tempo que aquelas pessoas acharam que era o fim, que tinha acabado a história e o ministério de Jesus sobre a terra. Talvez fosse o fim para muitos, mas para nós, crentes em Jesus,
A Bíblia nos ensina que muito melhor é o fim do que o começo. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Ele estava tão ferido e marcado pela dor. A coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Ele estava tão ferido e marcado pela dor. A coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir em Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim.
seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado
corpo de Jesus foi retirado à pressa do madeiro. Eles sabiam que era chegado o sábado e não poderiam se demorar. A festa sagrada dos judeus, o dia escolhido do Senhor para que ninguém trabalhasse. Então, aquele corpo foi removido da cruz e o homem pede para enterrá-lo. A autoridade dá a ele legalidade para fazê-lo. E ele leva Jesus para um lugar que nunca foi usado, um sepulcro nunca usado. Ali Jesus é envolto em lençóis e colocado naquele sepulcro. Uma grande pedra fecha a porta da entrada do túmulo. Parecia que estava sentenciado a vida e a história de Jesus. Mas a preocupação de Jesus ser um mártir, a preocupação de Jesus ser verdadeiramente um grande líder, preocupava os governadores e as autoridades de Roma. Um grande exército foi colocado na frente daquele túmulo, para que ninguém pudesse chegar até lá e ousar roubar aquele corpo. A Bíblia vai dizer para nós que nas primeiras horas de domingo, do primeiro dia da semana, um grande terremoto acontece. Um anjo poderoso desce do céu, remove aquela pedra, se assenta sobre ela, e Jesus, de dentro daquele sepulcro, sai de lá ressurreto, cheio de vida. Todas as experiências de morte que Jesus carregou sobre o seu corpo não o venceria. A vida estava nele outra vez, e aquela vida não dependeu dele querer ou não experimentar de todas as dores e flagelos que ele passou. Ela simplesmente retornou a ele. E ele então sai pela porta daquele sepulcro. Nas primeiras horas da manhã, as 3 Marias se dirigem até aquele lugar com o intuito de encher o seu corpo de especiarias e aromatas. Mas a surpresa é que a pedra não estava lá, tinha sido removida. Maria olha e observa um homem que tinha características de um jardineiro. Ela se aproxima dele e diz: por favor, me diga, para onde levaram o meu Senhor? Aonde levaram o corpo do meu Senhor? E aquele jardineiro responde para ela: porque procura entre os mortos aquele que vive. De repente, aquele jardineiro chama pelo nome. Ele diz: ah, Maria. E ela, ouvindo a sua voz, declara: Rabi. Ela sabia que quem estava diante dela era o mestre, vivo, ressuscitado. Ele então olha dentro dos olhos daquela mulher e diz para ela: por favor, Maria, vá até os meus discípulos, procure aonde eles estiverem, procure o Pedro, diga para o Pedro que eu ressuscitei. E ela então, junto com as outras mulheres, sai daquele sepulcro correndo. Encontram os discípulos trancados de medo no cenáculo. Ela entra e diz para eles: nós temos uma notícia para dar. Nós vamos visitar Jesus. É de costume levarmos a mirra, o bálsamo, o aloés, o nardo, para ungir o corpo. Faz parte do compromisso de honra. Mas para nossa surpresa, a pedra estava removida. Para nossa surpresa, o túmulo estava vazio. Nós viemos aqui para dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele falou conosco, Ele me parou, me chamou pelo nome e Ele me disse: Pedro, para vir até aqui. Ele me disse para dizer para você que Ele está vivo, Pedro, que a promessa é verdadeira, que tudo aquilo que Ele disse se cumpriu. Pedro então é tomado de um entusiasmo. Ele e João saem correndo do cenáculo e vão em direção ao jardim onde Jesus foi sepultado. João vai na sua frente apressado, mas quando chega na porta do sepulcro, ele fica com medo e não entra. O Pedro então atropela, passa à frente dele e entra naquele lugar e naquele sepulcro. E ele então convida João a entrar. Depois que João entra, eles participam da mesma cena. O lençol do corpo deixado de um lado, mas existia um lenço pequeno, um lenço que cobria a cabeça. Esse estava dobrado. O Pedro, como um bom judeu, entendeu a mensagem que Jesus estava deixando. Toda vez que um homem é convidado para sentar-se à mesa e participar de um banquete,
mas que ele quer poder voltar a essa mesa várias vezes. Ele deixa o seu lenço dobrado. Qualquer pessoa que passe e olha vai perceber, essa pessoa não terminou de comer. Ele vai retornar à mesa. Mas quando uma pessoa decidir que não mais voltaria à mesa, que estava satisfeito, completamente satisfeito, ele então amassava esse guardanapo, esse lenço, e deixava amassado sobre a mesa. Qualquer um que passasse sobre aquela mesa perceberia, essa pessoa não vai voltar mais. Mas quando Pedro observa o lenço da cabeça dobrado sobre aquela pedra fria, ele entende. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, eu não terminei a minha obra ainda, Pedro. Eu vou voltar, Pedro, porque grandes e coisas poderosas precisam acontecer. Eu cumpri a primeira parte, mas tem a segunda parte, Pedro, onde eu vou estar junto com toda a minha igreja, celebrando diante da Jerusalém celestial, e seremos todos um para toda a eternidade. Eles saem dali convencidos que agora a história era diferente. Eles não tinham seguido um homem qualquer, eles não tinham seguido um profeta. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, e agora estava vivo diante deles por toda a eternidade. Nós estamos aqui nessa noite celebrando esse especial de Páscoa, porque nós podemos subir a Jerusalém, entrarmos naquele sepulcro frio de pedra, e quando entrarmos lá, não veremos absolutamente nada, porque o nosso Senhor não está lá. O nosso Senhor ressuscitou, Ele vive e está entre nós, aleluia. A nossa fé é verdadeira, a nossa oração é alcançada, porque não adoramos a um Deus que tem ouvido e não ouve, aleluia. Nós clamamos ao nome do nosso Senhor, e Ele se manifesta vivo entre nós. Ah, querido, eu não sei você, mas hoje é uma das festas mais importantes da nossa história. É a festa onde nós declaramos a certeza que temos um amigo, que temos um Senhor, que temos um Salvador, e Ele está aqui hoje. Ele está aí hoje na sua casa, guardando a sua família, guardando os seus parentes e amigos. Ele é um só conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos celebrar por toda a eternidade. O libertador, o Cordeiro de Deus, vive e viverá para sempre. Aleluia, aleluia. Transpassar
queriam ver o pregador morrer. E quando o seu coração parou, assim pensar, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. Sozinho construiu o único caminho no auge da carreira de Jesus. Ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensar, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma roupa, trocar, 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 trocar. O pregador voltou. Não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Aleluia! O pregador voltou. E ninguém nunca mais vai poder calar a sua voz, apagar as suas mensagens, esquecer a anunciação das suas boas novas. Ele voltou para ficar no meio de nós por toda a eternidade. Que o Senhor Deus te abençoe.
Que Jesus, que vive entre nós, esteja aí na sua casa, no meio da sua parentela, te guardando, te protegendo, escrevendo todos os dias na tábua do seu coração. Ele vive, Ele estará convosco todos os dias até a eternidade. Aleluia! Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com a sua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Feliz Páscoa! Que o Senhor te abençoe.